Amém, galera? Tudo certo? Vocês estão bem? Amém? Vamos lá, vamos para a palavra agora. Dá uma moral aqui, mano. Feche seus olhos, mano. Queria que você fechasse seus olhos agora. A gente vai entrar na palavra. Eu queria que você ficasse com seus olhos fechados. Se puder apagar as luzes só mais um pouquinho. Quero fazer um momento de oração com você. Feche seus olhos. Tá bom? Feche seus olhos. Eu queria convidar os intercessores para ficarem de pé e vamos interceder agora pela igreja. Se você sentir a vontade para ungir alguém, unja. Mas nós vamos fazer um momento de oração aqui agora, antes da gente entrar de fato na palavra. Eu queria que você fizesse parte disso. Então fique com os seus olhos fechados. Os intercessores vão passear pela igreja, eles vão estender as mãos e vão orar. Talvez eles vão tocar em alguns de vocês. Amigo, feche os seus olhos em nome de Jesus. Está na casa de Deus, nada de ruim vai te acontecer. Tenha certeza disso. Você pode começar a orar agora, mano. Você pode começar a entregar o seu coração, voltar a sua mente para Ele agora, nesse momento. Pedir a Deus que faça algo sobrenatural. Pedir a Deus que fale ao teu coração. Pedir a Deus que fale com você nessa noite. Talvez você precise de uma resposta. Talvez você precise de uma mudança. Talvez você precise de algo que só Ele pode te dar. E essa é a noite que Ele escolheu, que você está aqui na casa dEle. Então vamos lá, Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua presença aqui. Jesus, nós amamos ao Senhor. E Jesus, nós estamos aqui pelo Senhor, para o Senhor. Nós não viemos assistir a um culto, a um show ou algo do tipo. Nós viemos prestar culto a Ti, Pai. Nós viemos participar do Teu culto. Nós viemos participar de um momento glorioso com o Senhor. Nós viemos fazer parte daquilo que o Senhor tem feito nesse lugar, nessa cesta, nesse ambiente, Pai. E todos nós queremos fazer parte do Teu mover. Todos nós queremos participar daquilo que o Senhor tem feito. Jesus, eu oro por corações e mentes, Pai, voltadas, concentradas ao Senhor nessa noite. Pai, se alguém ainda não prestou atenção, se alguém ainda não entendeu o que está fazendo de fato aqui, se alguém ainda não conseguiu sentir a Tua presença, se alguém ainda não está conseguindo fluir no Senhor, Pai, agora, nesse momento, que o Senhor o encontre. Pai, agora, nesse momento, que o Senhor sopre o Teu fôlego de vida. Pai, que o Senhor sopre o Teu Santo Espírito, Pai, sobre essa igreja, sobre esses jovens, sobre essa geração, em nome de Jesus. Pai, eu repreendo toda seta do inimigo, eu repreendo todo céu de bronze, eu repreendo, Pai, todo coração fechado, toda mente fechada, todo ouvido tampado. Pai, eu repreendo isso, eu declaro liberdade do Teu Espírito aqui nessa noite. Eu declaro liberdade para o Senhor se movimentar em nosso meio. Eu declaro liberdade para que o Senhor salve pessoas nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode dar um glória a Deus, mano. Amém, mano, amém. Aplauda Jesus. Aleluia. Mano, abra a sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 1. Se quiser acender para ficar bom aí pros meninos, pode ficar à vontade, mano. Era só no momento da oração. Êxodo 1, mano. Eu quero ler alguns versículos com você. Amém? Glória a Deus. Galera, eu queria pedir só um favor. Quem tá... Senta, arruma um lugar para você sentar, mano. Evita ficar se movimentando. Se concentre no que Deus vai fazer aqui hoje, vai falar aqui hoje, amém? Eu tive uma semana extremamente cansativa, talvez você também. Mas eu estou aqui para servir a Deus, para honrar o nome dEle, para glorificar o nome dEle. Então, Ele é digno e merecedor de toda a nossa atenção. Só Ele é digno disso. Tá bom? Então se concentre nele agora, em nome de Jesus. Se você nos visita, sejam muito bem-vindos, viu? Você que está nos visitando, fiquem à vontade. Êxodo capítulo 1, mano, eu quero ler com você. Você achou aí? Amém. Versículo 8. Mano, é o seguinte... Eu vou ler a partir do versículo 6, e a gente vai até o final dele aqui. Se você quiser acompanhar, a minha versão é um pouco diferente. Mas fala bem assim: então José morreu, e morreram todos os seus irmãos e a geração inteira. Mas os descendentes de Israel continuaram a ter filhos.
eles eram extremamente férteis e houve uma explosão populacional no país, que se encheu de israelitas. Tá bom? Até aí, daqui a pouco a gente continua, mas a primeira verdade que eu quero que você entenda nessa noite, e que o mundo tem deturbado nesses dias, que esse tempo, essa geração, esses dias, tem inculcado na cabeça dos jovens e adolescentes é que formar uma família e ter filhos não é fundamental. E a palavra de que nós acabamos de ler é que a geração de José morreu, mas eles eram extremamente férteis e populosos, e fizeram com que Israel continuasse a anunciar a Jesus e carregar a verdade de Cristo. Então a primeira coisa que você deve sair daqui nessa noite, ou o primeiro ponto que Deus já está falando ao seu coração, é que, mano, se o diabo, se o mundo tem tentado inculcar uma mentira na sua vida, nesses dias de que, por exemplo, casar não é preciso, ter filhos não é preciso, ou coisa do tipo, repreenda isso agora em nome de Jesus. Então repreenda isso agora em nome de Jesus, tá bom? Amém? Fica comigo aqui, vamos continuar a leitura. Tempos depois, um rei assumiu o poder do Egito. Ele nunca tinha ouvido falar de José. E apavorado falou ao povo: há israelitas demais aqui. Temos de fazer alguma coisa. Precisamos de um plano para contê-los, para evitar que se alinhe algum inimigo nosso numa situação de guerra ou deixem o país. No 11 vai dizer: a solução foi dividi-los em grupos para trabalhos forçados sobre as ordens dos capatazes. Eles construíam para Faraó as cidades, armazéns de Pitom e Ramassés. No entanto, quanto mais os egípcios os pressionavam, mais filhos israelitas tinham. Haviam crianças hebreias por todo canto. Os egípcios ficavam com tanto medo de não conseguir dominar os israelitas, que passaram a tratá-los com mais crueldade, oprimindo-os com trabalho escravo. Eles eram atormentados pelos egípcios e obrigados a fazer tijolos de barro e trabalhar pesado nos campos. A sobrecarga do trabalho impunha a eles uma rotina cruel. Deixa eu falar algo, mano. Eu quero que você contextualize para os dias de hoje, porque se tem algo atual é a palavra de Deus. Se tem algo que nunca foi, nunca será desatualizado, é a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que a família de José morreu, os descendentes de José morreram, e eles eram populosos. Porém, tudo que José construiu permaneceu, ou levou algo, as gerações futuras levaram algo, e permaneceram. E a palavra de Deus está dizendo assim, que alguém assumiu o reinado, que não conhecia a José, ou seja, não conhecia os feitos que Deus tinha feito através da vida de José, não tinha temor a Deus, não pertencia ou não conhecia nem a Deus, talvez, sabe? Então, assim, o que eu estou querendo te dizer nessa noite é que, muitas das vezes, algumas pessoas podem assumir algumas coisas que não têm temor ao Senhor, mas se nós continuarmos a anunciar o Evangelho, sempre haverá no nosso meio pessoas que amam a Jesus e temem a Ele. Sempre haverá pessoas desse tipo em nosso meio, sabe? E aqui a palavra está dizendo, mano, nessa noite, o que a palavra está dizendo ali que nós lemos, até o versículo que nós lemos, é que, se liga nisso, quanto mais eles oprimiam o povo de Israel, quanto mais eles oprimiam o povo de Deus, quanto mais eles castigavam, quanto mais eles tentavam dividir, mais eles cresciam, mais a igreja cresce. Quanto mais perseguida, quanto mais difícil torna a nossa vida, mais o Evangelho será anunciado. Amém? Glória a Deus, mano. Eu creio que você está entendendo alguma coisa nessa noite. Amém? Alguém me traz uma água, por favor. Tem jeito? Dá essa moral, gente. Então, mais a igreja cresce, mais nós vamos crescer e nada vai nos impedir disso. Continua comigo aqui, mano. Continua comigo aqui, a palavra de Deus vai dizer bem assim: então o rei do Egito, ele entendeu o seguinte, não adianta pressionar essa galera, não adianta dividir eles, não adianta tentar escravizá-los, mas eles continuam a crescer e a povoar essa terra. Então o rei do Egito teve uma conversa com 2 parteiras dos hebreus.
uma chamada Sifra e outra Puá. Ele ordenou: quando vocês fizerem o parto das mulheres dos hebreus, olhem para saber se o sexo do bebê. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-a viver. Porém, sempre existia alguém no meio do povo que temia Deus. Mas as parteiras tinham grande respeito por Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia ordenado. Deixaram os meninos viver. O rei do Egito mandou chamá-las e perguntou: por que vocês não obedeceram às minhas ordens? Vocês deixaram que os meninos vivessem. As parteiras responderam ao faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, porque têm muito vigor e dão à luz antes mesmo que as parteiras chegassem. Deus estava satisfeito com as parteiras e o povo continuava a aumentar, tornando-se muito forte. E como as parteiras honraram a Deus, Ele permitiu que elas constituíssem família. Então o faraó expediu o seguinte decreto: todo menino que nascer deverá ser afogado no Nilo, mas deixem as meninas viver. Dá um glória a Deus aí, mano. Tava com sede, irmão. Feche seus olhos só mais um minuto. Pai, todo coração que ainda não se voltou ao Senhor, se volte ao Senhor agora, em nome de Jesus. Pai, essa é uma palavra muito simples, o que o Senhor colocou no meu coração, e foi o Senhor quem colocou. Então, Jesus, se há expectativa em homem aqui nessa noite, que o Senhor desfaça agora e toda expectativa seja colocada no Senhor. Se há expectativa de que homem algum faça algo nessa noite, seja retirado de cada coração que está ainda com essa expectativa e seja colocado em Ti. Jesus, o Senhor tem liberdade nesse lugar, o Senhor tem liberdade nesse ambiente, o Senhor tem liberdade nas nossas mentes e no nosso coração. Pai, o Senhor é o Senhor dessa nação, o Senhor é o Senhor dessa geração, e hoje é uma noite em que o Senhor está chamando essa geração para um posicionamento em Ti. E por isso, muitas das vezes, nós não estamos conseguindo entender o que o Senhor quer falar, porque não é o que o inimigo quer, que nós sabemos, Pai. Pai, o Senhor quer falar algo ao nosso coração, e o Senhor falará algo ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Mano, eu li esses versículos todos para dizer uma coisa a você. Aqui estava nascendo uma geração, a geração de um libertador. Aqui estava nascendo, em todo esse imbróglio, alguém que ia libertar o povo de Deus, Moisés. Eu quero te dizer, mano, que talvez essa é uma noite, talvez não, essa é uma noite de uma mensagem extremamente simples, mas extremamente direta, o que o Senhor precisa anunciar. E, mano, eu tenho que te dizer isso, eu relutei muito para dizer essa mensagem, para trazer essa mensagem. E ontem eu estava conversando com as pessoas da intercessão e eu estava falando, mano, por muitas das vezes, em muitos momentos, eu tentei mudar as palavras, eu tentei ir por outros caminhos, mas Jesus me trouxe para esse caminho e a palavra de Deus precisa ser anunciada como ela é, sabe? E hoje, mano, nós estamos vivendo em um mundo, em um ambiente onde nós estamos tendo o início de algumas coisas que nós nunca vivemos antes. A nossa geração é uma geração que é chamada de Nutella, a nossa geração é uma geração que é chamada do mimimi, que é falado mal de nós, mas a verdade é que nunca houve antes na história da humanidade uma geração que o diabo teve tanta sede. A verdade é que o diabo nunca teve tanta sede em uma geração como ele tem tido nessa geração. Sabe por que eu estou te dizendo isso? E por que muitas das vezes nós somos criticados em fazer um culto como esse, em até fazer eventos, algumas coisas do tipo? Porque o diabo sabe muito mais do que alguns de nós sabemos ou entendemos, que se nós estivermos posicionados em Cristo, nós faremos um estrago no inferno. E é por isso que tanta sede dele em acabar com uma geração. Por isso há tanta sede dele em desconstruir famílias. Por isso há tanta sede nele em dizer para você, adolescente e jovem, que casamento não é bom, que constituir família não é bom, que ter filhos é prejuízo. Por isso há tanta sede em investimento nas crianças do mundo, não só do Brasil, mas do mundo.
Por isso há tanta sede no aborto, por isso há tanta sede no homossexualismo, por isso há tanta sede nesses dias. Porque essa é a geração que vai anunciar com todos os pulmões e com toda a força que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo reina e que Ele está às portas. Essa é a geração. Somos nós. E há uma sede no diabo, há uma sede no inferno, de fazer com que você não entenda essa mensagem nessa noite. De fazer com que você não entenda que você faz parte dessa geração. De fazer com que você não entenda que se você não se posicionar como as parteiras dos hebreus se posicionaram e temeram a Deus, nós seremos engolidos pelo devorador, do qual não é o nosso desejo, do qual não é o desejo de Cristo. Pelo contrário, Ele te colocou nesse mundo para anunciar que Ele é poderoso, que Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo ou pensando. Sabe? Você faz parte de uma geração escolhida, mano. E Moisés fazia parte de uma geração que tinha um propósito. Todas as vezes, escute isso, todas as vezes que estava nascendo uma geração de um libertador, todas as vezes que nasceu uma geração que faria algo extraordinário, que nasceria alguém que mudaria algo, que faria algo extraordinário no mundo, o diabo teve sede nessa geração e o diabo tentou matar as crianças. Foi assim com Moisés no texto que nós lemos, e foi assim quando Jesus nasceu, quando Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Um nasceu para libertar o povo do Egito e o outro nasceu para libertar-nos para sempre. Um nasceu para tirar o povo do Egito e o outro nasceu para morrer e ao terceiro dia ressuscitar e nos tirar do mundo do pecado e nos tirar do inferno para sempre. Nos tirar de um mundo de condenação e nos trazer para um mundo de luz, de gratidão, de renovo, de transformação. E é por isso que é tão difícil às vezes anunciar um Cristo que vive e reina. Que contraditório isso, né? Porque nós estamos muito satisfeitos em viver em um mundo onde o politicamente correto nos basta, onde as palavras nós temos que medir, em um mundo onde as pessoas não sabem mais o que fazer, como são guiadas, por onde ir, para que caminho ir, em quem acreditar quando nós estamos aqui diante da palavra viva, que é Jesus, que é a palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é o nosso caminho, que fez e faz sempre por nós e para nós. O que eu quero te dizer, mano, é que você faz parte de uma geração escolhida para Deus, escolhida por Deus. O que eu quero te dizer é que você não faz parte de mais uma geração, você não é mais um adolescente, você não é mais um jovem, você é alguém em quem Deus escolheu para estar vivo nesse dia, nessa hora, no lugar onde você está, na nação onde você está. E todas as vezes que nasceram gerações como essa, o inimigo tentou parar de alguma forma, mas ele nunca conseguiu e ele não vai conseguir. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sabe? Se a sede dele nessa geração é grande, a de Jesus é muito maior. Tudo que Deus fez por nós, tudo que Jesus fez por nós está feito, está consumado, já era, irmão. E quando eu estava preparando tudo isso, quando eu estava ministrando, quando eu estava sendo ministrado por Deus, mano, foca aqui em nome de Jesus. Eu vou terminar muito rápido. Mas existe algo que você precisa entender, mano. Eu preciso que você entenda algumas coisas nessa noite. E a principal delas é que você não faz parte de qualquer ambiente, você não faz parte de qualquer geração. E o Brasil precisa que você se levante nessa noite como alguém que realmente se posicione em Cristo, com princípios cristãos, com princípios da palavra. Sabe? É muito mais fácil pregar, quando a gente fala de sonhos e projetos, é muito mais fácil anunciar que tudo vai dar certo. Mas é difícil anunciar que você precisa se posicionar. É difícil anunciar que você precisa cumprir os princípios da palavra. Arrisca, irmão, senão as coisas não vão dar certo. É difícil anunciar que você precisa obedecer, mesmo que nada faça sentido. Mas esse é o Evangelho, mano. O Evangelho não é conforto, ele é confronto. O Evangelho, ele te confronta em amor, em graça. Ele traz justiça para dentro de nós. Ele traz indignação santa por aquilo que está errado e precisa ser transformado. Ele muda algumas coisas, ele muda as pessoas. Ele me mudou, ele tem nos mudado. Sabe?
E existia naqueles dias mulheres que temiam a Deus. Existiam naqueles dias mulheres que falaram assim: se o rei está mandando que nós matarmos os meninos, nós acreditamos e sabemos quem foi o Deus de José. Nós sabemos, ouvimos falar e até conhecemos o Deus de José. Eu não vou seguir o que esse homem que não conheceu José, que não conheceu o Deus José, está me ordenando, mas eu vou seguir aquilo que o meu coração conhece, que é Jesus, conhece que são os princípios da palavra, conhece que são os princípios do Evangelho. Você precisa fazer algo que vai contra a palavra de Deus. Eu não vou me dobrar nesses dias para algo que precisa se levantar hoje, mano. Essa é a geração que precisa anunciar a Jesus com toda a sua força. Essa é a geração que precisa conhecer a Jesus. Dá um glória aí, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 28. Eu quero ler isso com você. A gente já vai caminhar para o final. Aleluia. Mateus 28, mano. Fica com a Bíblia aberta aí. O que nós estamos falando é sobre uma geração escolhida. Deus levantou nessa terra. Alguém que o diabo teve sede e fome, mas não conseguiu parar. E ele nunca conseguiu e não vai conseguir. Porque nós estamos em Cristo e nós somos uma geração escolhida por Ele, eleita por Ele, para anunciar que Ele está voltando, para anunciar que Ele está para sempre. Essa é a nossa geração, esse é o nosso dever, mano. Enquanto eu preparava, enquanto Deus falava comigo sobre isso, eu falava... É muito, sabe, é muito simples para trazer num cesta, mano. Talvez os meninos vão ali. Precisa nessa noite é de uma geração que se levante como nunca antes e fale: eu não vou me dobrar em meio a mandamentos que não vêm da palavra, eu não vou me dobrar em meio a coisas que não pertencem ao Senhor, eu não vou me dobrar às coisas desse mundo, mas eu vou seguir os princípios da palavra e vou honrá-los. A tua amizade com alguém, independente se isso vai custar, sabe, alguns ambientes, se isso vai te custar algumas coisas. Custou a vida de Jesus para que você estivesse aqui hoje. Custou a vida de Jesus para que você tivesse a oportunidade de viver com Ele para sempre. E é isso que nós precisamos valorizar e do qual muitas das vezes nós não valorizamos. É esse ambiente onde entende que Jesus veio, morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou e Ele vive. É esse Cristo ao qual nós servimos. É esse o Jesus ao qual nós estamos aqui nessa noite anunciando. E é isso que muitas das vezes nós banalizamos. É esse Jesus que muitas das vezes nós levamos como algo normal. E não é normal. Ele veio para que você tivesse vida e a tivesse em abundância. Ele veio para que esse tempo fosse um tempo glorioso. Ele veio para que nós tivéssemos vida eterna com Ele. Um relacionamento sincero e verdadeiro. Nós precisamos entender algumas coisas, para que nós possamos realmente se levantar como uma geração do avivamento. Nós pedimos que nós sejamos uma geração do avivamento, nós pedimos por mais Jesus, nós pedimos por mais Jesus, nós pedimos por mais presença, por mais fogo, por mais isso, por mais aquilo, mas nós muitas das vezes não valorizamos a presença de Jesus. Muitas das vezes nós não valorizamos o sacrifício feito na cruz. Muitas das vezes nós não valorizamos um ambiente onde Ele é adorado. E nós queremos um momento com Ele, quando Ele está dizendo: eu não nasci, eu não morri na cruz, eu não ressuscitei para que você tenha momentos comigo. Eu fiz tudo isso para que você tenha vida eterna comigo. Eu fiz tudo isso para que você se relacione comigo todos os dias. Eu estou guardando essa geração para que você se relacione comigo todos os dias.
Estão tentando trazer o aborto de todo jeito ao Brasil. Estão tentando dizer que os fetos, aqueles embriões não servem, aquilo lá não tem sentido, quando na verdade tudo faz sentido. Quando na verdade, por aquelas parteiras não terem matado os meninos, por elas terem temido a Deus, Moisés veio ao mundo e foi usado por Deus para libertar a nação. Nós precisamos ir contra tudo aquilo que tem se levantado contra os princípios da palavra, mano. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus, nós precisamos valorizar o sacrifício de Jesus na cruz. Nós precisamos obedecer a Ele com tudo que nos custa, tudo que nos vale, tudo de mais valor, com tudo que nós precisamos servir. Sabe? Então não espere algo de alguém, espere algo de Jesus. Não fique esperando você vir para um sexta, ou para um encontrão, ou para uma segunda tarde, ou para qualquer culto desse da sua igreja, mano. Esperando uma palavra de alguém, espere uma palavra de Jesus. Espere uma palavra de Deus. Peça a Ele que use a pessoa sim, mas tenha um relacionamento verdadeiro com Ele. É muito melhor você sentar à mesa com Ele e ouvir a palavra vindo direta dEle, do que você vir ao culto e ouvir algo que Deus revelou a alguém para falar a você. Isso também é sobrenatural, isso também é incrível e é necessário. Mas experimente se relacionar com Ele. Experimente ter um compromisso com Jesus. Eu não vou tomar seu tempo lendo João, Mateus 28 todo. Mas sabe, mano, a palavra de Deus é gloriosa. E Deus tem queimado no meu coração algumas coisas nesses dias por coisas simples das quais eu nunca tinha olhado com tanto amor e zelo do qual eu tenho olhado nesses dias. E uma delas são as crianças, outra é a família, e outra é para tudo e para onde essa geração está indo. Mano, eu quero te dizer, e que isso fique guardado isso no seu coração. Às vezes nós, como adolescentes e jovens, estamos passando por coisas que nem os nossos pais passaram, que eles nunca passaram e nem entendem. Opressões, distúrbios que nunca houveram antes com tanta frequência na humanidade. Depressão, jovem, adolescente com depressão, mano. Que loucura, isso nunca houve como está havendo agora. Mas sabe por que tantas coisas têm atingido essa geração, mano? Porque nós não sabemos o poder que nós temos em Deus. Mas não é só isso. Não é por não saber o poder que nós temos em Deus e o poder que nós carregamos quando andamos com Ele. O que tem nos atingido é porque o inimigo sabe que se nós descobrirmos e nos posicionarmos em Deus, nós faremos algo extraordinário nessa terra. E por ele saber, ele tem tentado atingir essa geração de todas as formas. E por ele saber que Moisés libertaria o povo no Egito, ele tentou matar Moisés, colocando um rei que não conhecia a Deus, colocando opressão sobre aquele povo, colocando e fazendo com que aquele povo tentasse de qualquer forma matar as crianças. O rei, de fato, ele não sabia que Moisés viria e salvaria, libertaria os israelitas. Mas o inimigo já sabia. E ele sabia que algo precisava ser feito para tentar parar aquela geração que seria liberta e queria libertar. Herodes não sabia, talvez, que Jesus libertaria a humanidade, de que nós estamos falando até hoje dele, que é a nossa única esperança. Mas ele temia o reino dele e o poder dele. E ele foi usado pelo inimigo, que sabia que Jesus viria ao mundo para nos salvar para sempre. O que eu estou te dizendo, mano, é que muitas pessoas estão sendo usadas pelo diabo. Muitas pessoas estão sendo usadas para governar. Muitas pessoas estão sendo usadas dentro da sua casa para caminhar com você, para ser pedra de tropeço. Pedro caminhava com Jesus e em algum momento ele foi pedra de tropeço. E o que Jesus fez foi repreender Pedro. Afasta de mim, Satanás, porque eu sei o meu propósito. Afasta de mim, Satanás, porque eu sei aonde eu estou e para onde eu estou indo. Afasta de mim pensamento de morte, palavras de mentira sobre essa geração, porque nós sabemos o Deus em que nós temos crido, aonde está a nossa confiança e para onde nós estamos indo. Então, muito do que você não entende, e talvez você não vai entender agora,
é porque o inimigo já sabe que se você estiver em Deus, você vai voar, mano. O inimigo já sabe que ele tem tentado colocar algumas pedras, algumas pessoas até do seu lado, para te dizer algumas mentiras ao teu respeito. Porque ele sabe que o dia que você descobrir as verdades que Jesus tem para você, irmão, esquece. Já era, você vai voar com ele. E quantos de nós não já ouvimos mentiras a nosso respeito? Quem já ouviu uma mentira a seu respeito? Levante sua mão. O que aconteceu dentro da igreja, mano. Uma vez uma pessoa falou comigo, falou de mim, na minha frente, e na frente de outros líderes, e falou que eu era algo, mano, e que eu não era, tá ligado? Porque quando as pessoas falam a teu respeito, você sabe o que você é e o que você não é. Você conhece o seu coração, e Deus também conhece o seu coração. Só que quando você não sabe quem você é verdadeiramente, em quem você está firmado, algumas das mentiras entram no seu coração. E é isso que o inimigo tem plantado na nossa geração. Mentiras que têm se tornado verdades em pessoas que não sabem aonde estão verdadeiramente. Mentiras que têm se tornado verdade no coração de pessoas que não conheceram o Cristo que vive e reina para sempre. Mentiras que têm se tornado em Cristo, ou que estão dentro da igreja semana após semana, mas não conhecem a verdade que liberta. E essa é a verdade que nos libertou e que nos liberta e na nossa mente todos os dias. E quando aquela pessoa falou a meu respeito, eu falei, mano, não é possível que esse cara tá falando isso, mano. Porque eu vivo, eu sei para onde eu tô indo, e eu sei o que Deus liberou sobre a minha vida. Então, mano, com toda a humildade do mundo, eu sou muito bem resolvido com o que Deus já me entregou, sabe? As coisas sobre a sua vida, você vai dizer, mano, isso aqui não é pra mim. Isso aqui é pra mim. Sabe? E até mesmo algumas pessoas estão dizendo assim, mano, você vai pra Europa pregar o evangelho, quando Jesus já falou com você, mano, você não vai sair do Brasil. Então não faz sentido. Sabe? Então você precisa estar plantado, enraizado em Cristo e falar, mano, eu sei o que é de Deus e o que não é de Deus. Dom de discernimento, mano. E a verdade liberta, cara. A verdade liberta e a mentira oprime. Peso, castigo, nos leva para um lugar escuro. E quando as pessoas mentem ao nosso respeito, nós sabemos quem nós somos, nós nem nos preocupamos em nos defender e dizer para as outras pessoas, mano, eu não sou nada aquilo que aquela pessoa falou de mim, tá? A gente não sai por aí falando assim, mano, sabe aquela pessoa falou aquilo de mim? Eu não sou aquilo não, mano. Você sabe quem você é, então um dia, uma hora, a verdade vai aparecer, fica tranquilo. Isso é que nós precisamos ter em Deus e falar, mano, eu sei que eu sou uma geração escolhida. Eu sei que a minha geração vai anunciar a Cristo com toda força. Eu sei que a minha geração, sabe, vai anunciar a Jesus com tudo que nós temos. Eu sei que a minha geração não vai se dobrar. Eu sei que a minha geração vai viver o Evangelho na raiz, nos princípios. Então o diabo pode tentar fazer qualquer coisa, pode tentar implantar qualquer coisa dentro das igrejas e dentro dessa geração. Ele não vai prosperar, mano. Porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos em quem nós confiamos. E o que Cristo está dizendo para nós é, nós somos geração escolhida por Ele. O diabo tem tentado nos matar, não fisicamente mais, mas tentado nos roubar princípios da palavra. Esse é o dom que nós precisamos ter de discernimento, mano. Esse é o dom que eu tenho orado para esses dias. Nós, jovens e adolescentes, sermos tomados pelo dom de discernimento, para discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, para entender as artimanhas do diabo e falar, mano, por esse caminho eu não entro, nessa conversa eu não entro, nessa guerra eu nem batalho, porque tem guerras que são para você e outras não são, mano. Mateus 28 fala sobre a ressurreição de Cristo, em cada você lê. O que eu falava com Jesus era, Senhor, beleza, nós somos a geração ao qual o Senhor escolheu. Nós somos a geração ao qual o inimigo tem tentado destruir de várias formas. Não mais nos matando com 2 anos,
mas tentaram matar alguns no ventre, tentaram corromper a família de outros, tentaram acabar com as crianças, tentaram colocar mentiras na nossa mente. O inimigo tem tentado de outras formas com essa geração. E Pai, beleza, eu entendi isso. Mas o que o Senhor quer que nós façamos? O que o Senhor quer que a gente se levante e faça nessa noite? Além de entender que nós somos essa geração. E o que Jesus falou comigo é: anuncie o evangelho verdadeiro. O que Jesus falou comigo é: fale de Jesus. O que Jesus falou, fale de Jesus. O que Jesus falou é: anuncie a verdade que liberta, sabe? O que Jesus tem dito para nós nesses dias é: traga o evangelho com simplicidade como ele é. Anuncie as boas novas como elas devem ser anunciadas. Em Mateus 28 está dizendo que as mulheres foram ao túmulo a fim de ver, a fim de pegar o corpo de Jesus ao terceiro dia. Mano, fique comigo aqui. E quando elas chegaram lá, a terra tremeu, houve um terremoto. Um anjo estava sentado sobre a pedra e ele reluzia a luz, ele esplandecia a luz e era muito forte. Os guardas que estavam guardando o corpo de Jesus, eles ficaram paralisados. Em algumas versões diz que eles desmaiaram. E o anjo falou para as mulheres: ouça isso. Vocês vieram ver Jesus, vocês vieram ver o corpo de Jesus, mas o que eu tenho para te dizer é: ele não está mais aqui, ele não está morto, ele está vivo. O que o anjo disse para elas é: anuncie aos discípulos, fale aos discípulos que ele vive. O que Jesus está dizendo para nós nessa noite é: vocês são uma geração escolhida, nada vai parar vocês, desde que vocês estejam em Cristo. Nada vai parar vocês, mas não é só se levantar nessa noite, é anunciar que Ele está vivo, é anunciar que Ele vive. E o anjo disse a elas: anuncie que Ele está vivo, e diga mais: Ele está indo à frente de vocês para Galileia, e lá Ele vai encontrar com vocês. E a palavra de Deus, Mateus 28, vai dizer, mano, que aquelas mulheres, elas ficaram assustadas ao ouvir que Ele estava vivo, mas ao mesmo tempo elas ficaram muito, muito felizes. E elas saíram correndo para anunciar aos discípulos que Jesus estava vivo. O que nós precisamos fazer nessa noite é se levantar como nunca antes, firmados na verdade que é Cristo, e anunciar que Ele vive. Mas Lucas, anunciar como? Correndo, mano. Correndo aos quatro cantos dessa terra, correndo em todas as plataformas da internet, correndo na nossa faculdade, correndo no nosso emprego, dentro da nossa casa, correndo, felizes, e dizendo: Ele não está morto, Ele está vivo. Mano, você precisava dar um glória a Deus por isso. Porque quem está vivo é o Jesus que você serve. Deixa eu te falar, você não serve a um Deus morto, você não serve a uma estátua, você não serve a uma imagem, você serve a um Deus vivo, que se relaciona contigo, que falou comigo hoje, que falou comigo ontem, que tem falado comigo todos os dias, e que quer falar com você também. A gente estava dizendo, mano, essa semana foi uma semana extremamente cansativa, foi uma semana onde o inimigo usou de outras formas para nos atingir. Mas o nosso coração está guardado em Cristo e nós vamos anunciar essa verdade para todos. E o que eu quero que você entenda, mano, é que essa verdade precisa ser anunciada, não com o microfone na mão, mas por você, em todos os ambientes aonde você estiver. Ao final do capítulo, Jesus se encontra com os discípulos e Ele fala: eu ordeno a vocês que vão a todo canto e façam discípulos. Eu libero vocês, eu mando vocês, eu digo a vocês:
vão e anunciem as boas novas. Eu digo a vocês, se levantem nessa noite, sexta-feira, se levante nessa noite, juventude, se levante nessa noite, jovens do Brasil, e anunciem que Ele vive, anunciem a verdade, estejam enraizados em Cristo. O que Jesus está dizendo é: ei, pelo amor de Deus, o meu Pai me anuncia. O que Jesus está dizendo, mano, é muito mais do que isso. E quando Ele diz, anuncia aos quatro cantos, anuncia a todos, Ele está dizendo também depois, Ele vai dizer assim, no finalzinho do capítulo, Ele vai dizer: ensine-os o caminho. Ensine-os o caminho. Ensine-os o caminho aprofunde eles na palavra, aprofunde eles na verdade, me anuncie, diga que eu estou vivo de uma forma simples e ensine o caminho que eles devem andar. Fica de pé no seu lugar, mano. Feche seus olhos. Se puder, abaixe as luzes. Eu sei que talvez essa não foi a melhor mensagem que você já ouviu na sua vida. Eu sei que talvez essa não foi a mensagem que você sentiu mais poder de Deus. Feche seus olhos. Eu sei que talvez essa mensagem nem quebrantou o teu coração. Eu sei. Tira a sua expectativa de todo ser humano sempre, sempre, sempre. Coloca a tua expectativa em Jesus. O que nós estamos falando e anunciando nessa noite é que você é uma geração escolhida. Você faz parte de um povo que Jesus escolheu. Feche seus olhos. Comece a orar a Deus agora e comece a entregar o seu coração. Mas faça uma oração de gratidão, é isso mesmo que eu estou dizendo. Comece a orar a Deus e falar bem assim: Senhor, muito obrigado por fazer parte dessa geração. Mano, eu não sei se você entendeu, eu acredito que você não entendeu ainda. E é por isso que você não glorificou em alguns momentos, é porque talvez eu não consegui transmitir aquilo que Deus transmitiu ao meu espírito. Mas você é um privilegiado, você faz parte de uma geração escolhida. E quando eu ouvi isso de Jesus, eu falei: Senhor, muito obrigado por passar por tudo que nós temos passado. Jesus, muito obrigado pelas perseguições que estão por vir. Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor me plantou nessa terra, nesse lugar, nesses dias. O que eu e você precisamos entender é que nós somos privilegiados de estar aonde nós estamos. Nós somos privilegiados de fazer parte dessa geração. Nós somos privilegiados de fazer parte de uma geração que tem sido bombardeada pelo inferno. Mas nós estamos levantando nessa noite falando: pode vir o que for, a igreja vai prevalecer. Pode vir o que for, nós vamos marchar contra. Pode vir o que for, que nós vamos avançar. Pode vir o que for, que a igreja do Senhor prevalecerá e crescerá em graça, em justiça, em poder, em amor. E você faz parte dessa igreja, mano. Você faz parte dessa geração. Pode levantar o governador que for, o presidente que for, o prefeito que for, o senador que for, o governante que for, como naquela época que nem temia a Deus. Pode começar a perseguição contra a igreja, pode começar a perseguição contra o povo de Deus, pode tentar nos parar de qualquer forma, nós vamos avançar, porque a nossa verdade é Jesus, porque os nossos olhos estão em Jesus. E todas as vezes que tentaram parar a igreja cresceu. Todas as vezes que tentaram parar o povo de Deus, nós lemos, o povo crescia e crescia e crescia. Mano, você faz parte desse povo, pelo amor de Deus.
Você faz parte dessa geração, você precisa entender que o teu lugar não é mais sentado em uma cadeira de igreja, ouvindo algo. Você precisa entender que o teu lugar não é mais sentado esperando sexta, o teu lugar não é mais sentado esperando uma palavra nova, o teu lugar é de pé, marchando com o exército de Cristo nesses dias. Aleluia! Amém, Jesus. O teu lugar, mano, é na linha de frente, dizendo, pode vir, dizendo que o aborto é bom, que nós vamos contra vocês. O teu lugar é dizendo, pode vir, falando que constituir família não é bom, que nós vamos contra vocês. Pode vir, lançando mentiras contra essa geração, que nós viemos com a verdade que nos libertou e que vai libertar toda essa nação. A verdade vai libertar o Brasil, a verdade vai libertar a Serra, a verdade vai libertar os nossos filhos, os nossos pais, a nossa família. A verdade vai nos libertar para sempre. Ele é a verdade que liberta.